Novamente, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, no momento que eu considero histórico aqui para o Gaia. Como vocês viram, a gente tem uma trajetória, uma tradição de pesquisa, de trabalhar em prol do desenvolvimento da ciência e tecnologia, e como um resultado importante disso, nós tivemos a spin-off, a Integrare, né, cujo logo está aí, porque grande parte do que eu vou falar já é feito em parceria com a Integrare, e mais especialmente no dia de hoje, então, vamos dizer assim, o lançamento, eu nem sei se software lança, né? Mas a gente está lançando na data de hoje. Tá? E eu vou começar falando de um tema que me acompanha em toda a minha trajetória profissional, que é a questão da integração do ser humano ao negócio, à empresa. Que as relações entre a empresa e as pessoas se tornem relações maduras, relações construtivas, relações de ganhos mútuos, que é o que a gente chama de sustentável, uma relação sustentável em todos os sentidos da palavra. Tá? E aí, então, colocar como que essa área tão promissora, né, People Analytics, como que ela se insere e como que ela viabiliza todo esse, vamos dizer assim, esse objetivo que é meu, que é do Gaia e que é de muitos de vocês que estão aqui, parceiros, amigos, pessoas que a gente está conhecendo hoje pela primeira vez. Tá? Então, eu preparei uma agenda, né, analisar, então, a situação nos mercados, fazer uma análise um pouco mais aprofundada do que está sendo necessário fazer, a nossa proposta de solução e enriquecer todos esses três grupos com alguns cases ilustrativos, a maioria deles desenvolvidos por nós mesmos. Tá? E aí, em seguida, o Rafael apresenta o Simula. Tá? Bom, uma coisa que eu sempre acho importante, que tem algumas pessoas que já foram meus alunos, é entender o problema. A gente tem, vamos dizer assim, o vício de ir atrás da solução, mas é preciso entender melhor o problema para que a solução possa ser mais efetiva. Né? E qual que é a questão aí? Né? É entender como funcionam os mercados. Os mercados, eles funcionam de uma maneira muito parecida, mas muito parecida mesmo, com competições esportivas. Né? Nós tivemos Olimpíadas, Paralimpíadas, Copa do Mundo, e o mercado funciona da mesma maneira. Né? Existem muitos concorrentes e poucas medalhas. Né? Todo mundo está buscando a medalha de ouro, mas tem uma medalha de ouro. O que é a medalha de ouro? É a decisão do cliente em optar pelo produto A e não pelo produto B. Né? É isso que caracteriza o mercado competitivo, que é o que acontece na grande maioria dos segmentos. Tá? Então, o que precisa fazer? Precisa gerar uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. E aí um segundo ponto importante. Ninguém joga sozinho. Ninguém corre sozinho. Né? Quanto que precisa pular para ganhar a medalha de ouro? 1 centímetro a mais do que o segundo colocado. Né? Quantas cestas precisa fazer para ganhar a medalha de ouro? Uma a mais do que o concorrente. E é dessa forma que funciona o mercado. Né? A busca de gerar alguma vantagem em relação à concorrência. E como que essas vantagens, ou essa vantagem, né, somatória de tudo, ela pode ser gerada? Então, nós entendemos como existindo 3 grandes espaços onde as empresas podem gerar esse centímetro a mais, essa cesta a mais, esse gol a mais. E o primeiro espaço, ou a primeira dimensão,
é a dimensão tecnológica, a dimensão física das empresas. Equipamentos, instalações físicas, mobiliário, né, computadores, enfim, tudo aquilo que tem existência física, digamos assim, que a gente consegue perceber pelos nossos sentidos. É possível gerar alguma vantagem competitiva através desses elementos que eu falei? Com certeza absoluta. Uma máquina melhor, ela pode ser mais produtiva do que outra, sem dúvida nenhuma. Só que aí existem dois problemas. Primeiro, que tipo de equipamento, por exemplo, a Ford poderá comprar que a Volkswagen não teria condições de adquirir? Que instalações fabris a Bayer pode ter que a Pfizer não pode ter também? Ou seja, nesse campo de disputa, digamos assim, existe muito pouco espaço para gerar essas diferenças competitivas entre empresas, né, de mesmo nível. Porque no mercado compete empresas de mesmo nível. Né? Por exemplo, Barcelona, Real Madrid, Ponte Preta estão num determinado nível. Jabaquara, etc., num outro nível. Então, compete em níveis iguais. Né? Uma segunda dimensão é a dimensão organizacional. Essa a gente já não consegue enxergar com os olhos, que é como que a empresa se organiza. Por exemplo, como é a sua estratégia de atuação, como estão organizados os processos, como é que ela toma decisões, como que as informações circulam. Né? Esse já é um espaço que depende mais de características internas e, portanto, é mais difícil de ser imitado. Né? Vamos dizer assim, é um espaço que já depende de uma inteligência que é interna à empresa. Mas esse espaço, que tem, então, ainda vamos dizer, algum espaço, né? Um espaço que tem algum espaço, né? Ele vem sendo trabalhado já há muitos anos. Né? Desde Taylor, há mais de 100 anos que as empresas estão se desenvolvendo em termos de conhecimento de gestão, conhecimento de estrutura organizacional e tudo que diz respeito a essa dimensão. Então, existe um espaço aí a ser ocupado, mas ele ainda, vamos dizer assim, carece de mais possibilidade, de mais fatores que possam diferenciar uma empresa da outra. E o terceiro espaço de atuação, ou o terceiro, digamos assim, a terceira dimensão de fatores que a empresa pode trabalhar é a dimensão humana. Mais especificamente, a dimensão psicossocial, ou seja, tudo aquilo que pertence à dimensão subjetiva do ser humano. E essa é, sem dúvida nenhuma, a dimensão mais inexplorada de todas. Inclusive porque a gente conhece muito pouco da gente mesmo. Nós, seres humanos, conhecemos muito pouco de nós mesmos. E pertencem a essa dimensão aspectos de grande importância que todos nós reconhecemos que impactam de forma decisiva o desempenho das empresas. Por exemplo, é nessa dimensão que estão os conhecimentos, o conjunto de competências, as relações humanas. Né? O Cláudio, aquele ator, né, que vocês viram agora há pouco, ele está aí, ele falou o que eu considero uma verdade. Né? À medida que a gente trabalha as relações internas nas empresas, dentro e fora do grupo, a gente consegue ganhos de desempenho extraordinários. Então, essa dimensão, né, é a dimensão mais inexplorada. E, portanto, me parece, o bom senso indica que é um lugar bom para a gente investir a nossa atenção dentro desse jogo que existe dentro dos mercados atuais. Né? Bom,
Aí nós estamos falando de competitividade. Então, esse foi o primeiro aspecto, né? Vamos trabalhar um pouco o fator humano para ver o que acontece. Agora tem um segundo aspecto que eu acho importante também trazer na noite de hoje. Nós estamos falando de competitividade, de jogo competitivo, mas será que competitividade é tudo que uma empresa precisa? Todas as questões que ela tem que se ocupar se limitam a questões ligadas à competitividade? Bom, no mercado competitivo, a empresa precisa ser competitiva, inclusive por uma questão de sobrevivência. Né? Agora, o mercado também ele é muito dinâmico. Tudo está mudando o tempo todo. E a empresa precisa se adequar a essas mudanças através de inovações que ela implanta em todos os seus aspectos, tecnológicos, organizacionais, de produto, de processos e etc. E tem um terceiro aspecto que é de grande importância, principalmente para quem acompanha mais de perto essa questão, que é o problema que existe quando falta qualidade de vida no trabalho. O espaço do trabalho, o espaço das organizações, é um espaço nobre, é um espaço importante, porque nós passamos a maior parte do nosso tempo nas organizações, é através do nosso trabalho que a gente realiza as nossas potencialidades como seres humanos. É dentro do espaço organizacional, principalmente nas cidades grandes, onde a gente socializa, onde a gente se relaciona, a gente desenvolve relações humanas. De modo que tudo aquilo que acontece dentro de uma empresa se reflete direta e indiretamente em toda a sociedade, inclusive em aspectos mais, digamos assim, concretos, como questões de saúde física e mental. Eu participei a semana passada de um evento em São Paulo e o tema era exatamente esse, né, questões de saúde no trabalho. É um assunto da maior importância, que a gente não vai ter condição de aprofundar agora, mas que as empresas não podem se omitir em relação a isso, até porque a sociedade absorve tudo que acontece na empresa, seja negativo ou seja positivo. É aquilo que a gente chama de externalidades. Né? Então, se as empresas, em geral, ainda geram muitas externalidades negativas, né, há de se desenvolver novos modelos para que essa polaridade se inverta. Então, em vez de ser um lugar de adoecimento, ser um lugar terapêutico. Em vez de ser um lugar de apequenar as pessoas, ser um lugar de desenvolver o potencial humano. E isso não é sonho romântico. Isso são questões bastante viáveis e que a gente vem trabalhando, que eu vou mostrar um pouquinho aqui. Né? E o terceiro aspecto, que é a necessidade de investimentos feitos com consciência e segurança que traga um retorno adequado, né? Principalmente no momento econômico que o país e o mundo vive, onde os recursos financeiros estão cada vez mais escassos. Então, se eu comecei falando que o mercado é um espaço de competição, né, eu agora estou incluindo outros aspectos para a gente perceber que o jogo organizacional ele é mais complexo do que isso. Né? Ele envolve todos esses aspectos, de forma que a gente pode colocar que o grande desafio que a empresa tem é de se reinventar continuamente, ou seja, inovar continuamente, acompanhar todas as mudanças que ocorrem, aumentando a competitividade com qualidade de vida. Né? Esse é o grande desafio que se coloca para todas as empresas. Ok? Agora, competitividade com qualidade de vida, para a maioria das pessoas,
parecem coisas conflitantes, né? Ou uma coisa ou outra. Então, existem muitos estudos, estatísticas, pesquisas, obrigado, viu? Pesquisas feitas com empresas que negociam ações na Bolsa, mostrando que isso realmente é uma possibilidade totalmente viável. Então, trazer uma experiência nossa, né, desenvolvida numa empresa de caldeiraria pesada, né, e isso é interessante, que ela pode ser caracterizada como uma empresa humanizada. Não era uma empresa que tinha uma relação, vamos dizer, de exploração selvagem dos seus funcionários. Esse detalhe é importante, né? E qual que era o problema, pelo menos visível? Por que a empresa nos procurou? Exatamente porque ela desenvolve projetos de engenharia de grande porte e eles estavam tendo problemas de custos, quer dizer, os custos desses projetos extrapolavam aquilo o planejado e atrasos. E os atrasos implicavam em multas muito altas. Tá? Então, nós fomos procurados por causa desses problemas. Tá? É sempre entendendo a empresa como sendo formado por essas três dimensões. Assim como nós, né? Eu sou um indivíduo, mas eu tenho uma dimensão física, eu tenho uma dimensão mental e eu tenho uma dimensão emocional. E todas elas se influenciam mutuamente. Então, quando a gente entra para avaliar a empresa, a gente costuma olhar esses fatores e ver como que um está interferindo no outro. E, no caso, era uma falha na dimensão, uma falha que a gente chama de estrutural, né? Na dimensão organizacional, que levava a uma série de problemas que repercutiam, inclusive em nível de saúde mental, de maneira gravíssima. Tá? Ou seja, na medida em que a gente consegue entender os fatores raiz, né, os fatores-chave, e a gente ataca esse problema, os resultados, as melhorias começam a aparecer em diferentes aspectos. Isso é uma lição que a gente tem aprendido, né? Geralmente, as empresas têm 2 ou 3 grandes problemas estruturais e eles vão se manifestar, falhas estruturais, e elas vão se manifestando na forma de problema. Então, o que é o problema? O problema é o sintoma visível de uma falha estrutural. A dor de cabeça não é o problema. A dor de dente não é o problema, é o sintoma. Então, o atraso, o custo, o desperdício, o conflito, etc., são sintomas de alguma coisa. E são esses fatores que precisam ser entendidos. Porque sempre quando a gente atua na causa raiz, a gente tem mais efetividade de ação, mais eficiência e mais eficácia. Quando a gente atua no problema visível, é enxugar gelo. Resolve, o problema volta. Resolve, o problema volta. Né? E quando a gente entende o que está acontecendo, aí tem efeitos múltiplos. E a gente consegue aquele grande objetivo de ter competitividade com qualidade de vida. Tá? E com isso, então, a terceira lição, importante a gente vê na literatura, vê nos estudos, mas é muito legal quando a gente vivencia que a sustentabilidade empresarial, né, a integração de objetivos econômicos, sociais e ambientais, é necessária e é possível. É tudo uma questão da gente entender melhor a realidade organizacional. Bom, e como é que a gente faz? Tudo bem, eu estou mostrando o modelo conceitual, digamos assim, mostrando uma visão mais geral de como fazer essa abordagem, né? Mas nós precisamos medir. Existe uma máxima, diz assim: o que eu não consigo medir, eu não consigo avaliar.
E o que eu não consigo avaliar, eu não consigo gerenciar. Em resumo, enquanto a gente não estiver medindo, a gente não está gerenciando. Né? E esse é um dos grandes problemas que levam à tratativa do fator humano da maneira como vem sendo feito há décadas. Né? Porque o que a empresa quantifica? O que aparece nos relatórios gerenciais relacionados às pessoas? Custo. É salário, não é isso, Nel? É salário, benefício, investimento em capacitação. Então, é só despesa. Então, quando sobem as planilhas para os homens lá de cima, é isso que ele está vendo. Fator humano é uma peia, né? É um mal necessário. Ai, que bom se eu pudesse eliminar ser humano e trabalhar só com robô. Né? Porque essa é a única coisa visível. E isso é muito importante a gente entender. Né? Então, essas pessoas que ocupam cargos executivos, elas têm muitas responsabilidades sobre suas costas. Tem que decidir investimentos que vão afetar, às vezes, milhares e milhares de empregos. Tem os acionistas buzinando na orelha deles. Então, se é algo que ele não consegue gerenciar, ele não consegue quantificar, a tendência é ele relegar para um segundo plano. Então, as decisões importantes de uma empresa são feitas com base em dados, análises estatísticas, lançar um produto, um investimento em marketing, né? Quantos clientes serão atingidos? Se eu comprar esse equipamento, em quanto tempo eu amortizo? Tudo dados quantitativos. Né? Então, a questão que a gente traz é a seguinte: se comprar uma máquina errada traz prejuízo e traz consequências negativas e uma ação errada na área ligada a pessoas. Por exemplo, contratar uma pessoa errada, capacitar naquilo que não era prioridade, organizar uma equipe da maneira que não devia ser organizada, focar um fator que não é importante. Isso aí não tem consequência também? Né? Então, esse é o ponto. Então, a gente se acostumou a achar que tudo aquilo relacionado ao fator humano é subjetivo e, portanto, não pode ser quantificado. Até esse que vos fala, até eu, né? Durante muito tempo, determinados fatores eu falava, eu sei da importância, né? Mas eu não me atrevia a imaginar que eu pudesse quantificar determinados aspectos ligados aos seres humanos. Então, meus amigos, o ponto que se coloca aqui é o seguinte: se nós queremos trazer o fator humano em pé de igualdade, né, nas cúpulas decisórias das empresas, né, se a gente quiser que essas questões sejam tratadas com a importância que elas merecem, a gente precisa instrumentalizar as empresas. Né? Porque não precisa seminário de final de semana para sensibilizar a gerente que dinheiro é importante. Não precisa seminário de final de semana para sensibilizar gerente que matéria-prima é importante, que equipamento é importante. Vocês já viram algum seminário desse tipo? Né? Estão entendendo o raciocínio? Então, nós precisamos, naquilo que diz respeito aos fatores humanos, sair de uma gestão qualitativa, do tipo eu acho, parece, né, para uma gestão quantitativa. Né? Dando exemplo. Aquele funcionário não é competente, mas não é competente quanto? Nós precisamos desenvolver determinado grupo, mas desenvolver quanto? Com qual investimento? Com qual expectativa de retorno? Da mesma maneira como se faz em outros aspectos da empresa, como está colocado aí. Sair desse nível de subjetividade e entrar numa linguagem mais assertiva
onde possam, então, essas questões, esses aspectos, serem medidos para poder ser avaliados e, portanto, ser gerenciados de uma forma adequada. Tá? Bom, eu vou trazer um exemplo que eu mesmo fiquei bem impressionado. O responsável é o Rafael. Eu vou falar aqui uns casos que ele que conduziu e ele pediu para eu falar. Esse eu achei muito interessante, porque se trata de um ambiente ainda mais complexo do que o ambiente empresarial. O que o Rafael fez, usando o Simula, foi procurar prever quantas medalhas o Brasil iria ganhar nas Olimpíadas agora, de agosto, na Rio 2016. Tá? Já aviso a todos que não se trata de profeta do passado. Tá? Tudo isso foi publicado em Facebook, etc., antes das Olimpíadas, não foi depois, não. Né? E como é que ele fez? Né? Ele pegou histórico de desempenho nas Olimpíadas dos vários países, obviamente do Brasil, né? E analisou uma série de indicadores, indicadores de desenvolvimento humano, os IDH, coisas como indicadores de saúde, anos de escola, expectativa de vida, tamanho de população, etc., 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 né? Jogou esses dados no software, no Simula, que ele vai explicar, né, baseado numa série de algoritmos estatísticos, e ele chegou na conclusão inicial que o Brasil ia ganhar 6 medalhas. Mas aí, né, ele fez uma avaliação, né, e percebeu que nem todos aqueles fatores estariam impactando o desempenho olímpico. Coisas como, por exemplo, taxa de homicídio. Não tem uma relação com o desempenho olímpico. Então, ele selecionou educação, anos de escola e tamanho da população. Tá? E ele chegou na média de 20 medalhas. Foi esse o resultado que o software deu. Na verdade, o resultado foi 19,95. Aí o Carioca é estatística também. Existem duas correntes na estatística. Uma que diz que você aproxima como a gente faz, normalmente, né, 15,6, eu aproximo para 16. Né? 15,3, eu aproximo para 15. Então, no caso, 19,9, ele aproximou para 20. Mas tem uma outra corrente que fala que não. Que se não chegou no 20, então teria que ser 19. E se ele tivesse escolhido aquela outra corrente, aí é que o resultado seria cravado mesmo. Porque o Brasil ganhou 19 medalhas. Né? E vejam que o desempenho do Simula, né, num ambiente muito diferente para o qual ele foi desenvolvido, foi muito melhor, por exemplo, do que o do Comitê Olímpico Brasileiro, do que essas revistas, essas instituições ligadas ao esporte. A única que teve um desempenho melhor, que foi essa revista aqui, na verdade ela acertou no número, mas ela errou completamente. O atleta que ela dizia que ia ganhar a medalha, não ganhou e vice-versa. Né? E a análise que foi feita pelo software, né, não era uma análise de olhar competição por competição, Fabiana Mira, Rafaela Silva, não era isso aí. É avaliar fatores humanos e ver como que isso iria impactar no resultado, e deu esse valor aí que eu considerei impressionante. Tá? Então, umas lições importantes disso aí. Então, é possível quantificar os impactos dos fatores humanos no resultado, no desempenho, mesmo em situações complexas. E que a inteligência humana é fundamental. Ou seja, não é colocar alguma coisa dentro de um computador e esperar que ele resolva sozinho. Né? É preciso a inteligência humana junto com a ferramenta tecnológica adequada para conseguir os resultados que se desejam. Tá certo?
E aí, então, nós chegamos no People Analytics. Então, o que é o People Analytics? É uma abordagem quantitativa para melhorar a assertividade na gestão do capital humano, segundo a definição da Wharton University. E com isso, se tem múltiplas aplicações em todas essas funções da área de RH, mas avaliação do impacto do fator humano em todos os processos de desempenho da empresa em geral. Tá? Então, trazer um caso que não foi, digamos assim, desenvolvido por nós, mas foi na Google, nos Estados Unidos, na empresa, internamente, aplicando métodos de People Analytics para recrutar e selecionar pessoas. Por quê? Porque a empresa percebeu que os executivos gastavam um tempo enorme nas entrevistas para selecionar os seus candidatos e o resultado era ruim. Então, se gastava tempo e tinha resultado ruim. Então, substituiu-se essa subjetividade. Eu acho que aqui o Milton vai melhor. Por métodos mais assertivos. E, com isso, as contratações melhoraram, quer dizer, as pessoas eram selecionadas, desempenhavam bem, continuavam na empresa e o tempo dos executivos era poupado. Ok? Um outro exemplo, na Credit Suisse, uma instituição financeira que tinha um problema de retenção de talento. Havia um turnover muito grande na empresa e eles identificaram que aumentar a retenção de pessoas-chave resultaria num ganho substancial de dinheiro. Por quê? Porque na área de serviços financeiros, o pessoal qualificado é um recurso precioso. Então, o que eles fizeram? Analisaram os fatores que influenciavam a saída e a retenção dos funcionários. Chegaram à seguinte conclusão, que o job rotation, ou seja, a mudança de função dentro da própria empresa, era um fator que impactava a retenção das pessoas mais talentosas. Fizeram isso, retiveram as pessoas-chave e aumentaram os lucros da empresa. Então, esse é um outro exemplo. Existe uma série de exemplos interessantes, o tempo aqui não permite, a Teu já está aqui me cutucando, mas eu vou mostrar também alguns exemplos desenvolvidos aqui, principalmente pela Integrare, e que são esses exemplos baseados no modelo que foi desenvolvido aqui por essas pessoas, por esses times aqui de Campinas. Tá? Eu vou fazer um merchandising, que vamos dizer, é um autoelogio, mas que eu acho interessante de colocar. Esse livro aqui, é um livro de People Analytics, lançado esse ano na Inglaterra, por esse autor, Martin Edwards. Ele é um professor do King's College London. E o Rafael esteve lá em junho. Ele circulou por Londres e Madrid, conversando com gente da academia, em contato com empresas, entendendo um pouco melhor desse mercado. E o Martin Edwards deu o livro de presente para ele. E o Rafael mostrou, simula, conversaram, e ele disse que o nível do trabalho que está sendo feito aqui é superior ao trabalho que está sendo desenvolvido lá. E pelos cases que a gente vê, como, por exemplo, esses dois que eu citei, a gente percebe que realmente o pessoal ainda trabalha de uma forma um pouco mais básica, usando todo o potencial do People Analytics de uma maneira ainda um pouco mais básica do que a gente está propondo e fazendo aqui. E esse modelo ele é baseado em 3 elementos muito simples. O primeiro dele é
o componente básico da empresa. Qual que é o componente básico, fundamental de toda a empresa? Qual é? Pessoas? Né? Não é. O componente básico de toda a empresa são os processos. Né? A rede de processo é que constitui a empresa. Todo o resultado da empresa depende de como os processos estão organizados. Então, esse é o primeiro elemento fundamental, os processos. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer na empresa tem que estar focado, né, tendo como referência os processos. Então, esse é o primeiro elemento básico com o qual a gente trabalha. Né? O segundo elemento, ele decorre dessa pergunta. Qual é o propósito fundamental de toda a empresa? O que todo gestor almeja, independente do setor, do tamanho? Né? Garantir o sucesso da empresa ao longo do tempo. Seja sucesso a forma como cada empresa queira definir. Ok? Então, como que a gente faz isso? Né? Então, obviamente, o sucesso de uma empresa depende da satisfação dos seus clientes. Mas depende também de ter um retorno sobre investimento. Não adianta satisfazer cliente de uma forma economicamente negativa. Né? E como que a gente faz isso? Agregando valor ao cliente. Então, o trabalho da empresa é agregar valor ao cliente. E essa relação se constitui naquilo que a gente chama de vantagem competitiva. É a capacidade que a empresa tem de agregar valor, né, para o seu cliente, ou seja, o cliente ter uma percepção positiva da relação custo-benefício de troca com a empresa de uma maneira rentável. Ok? E essa agregação de valor, ela se dá através do produto. Né? Eu me relaciono com a empresa fabricante através desse microfone. Eu não sei nem que empresa é. Né? O elemento mediador entre a empresa e você é o produto, é o seu celular, a roupa que você usa, o carro e etc. E o produto é o quê? É o resultado da rede de processos. Né? E o que está na base? O que faz o processo acontecer? São exatamente as competências que a empresa tem para executar aquele processo. Todo time de futebol tem 11 jogadores, as regras são as mesmas, quem fizer mais gol ganha, etc, etc, etc. O que torna um time diferente de outro? É o nível de competência que o time consegue executar aqueles processos. Tá? As competências, elas não são só humanas, elas dependem também das capacidades estruturais, equipamentos, etc. É um conjunto de fatores humanos e estruturais. Então, são esses os elementos gerenciáveis, né, pela empresa. Então, estão aí os 3 elementos fundamentais. O conjunto de competências, os processos e as pessoas, que são elementos fundamentais. Então, o modelo que é desenvolvido, ele vai trabalhar com fatores ligados a esses 3 elementos. Vai combinar isso e procurar descobrir fatores mais impactantes, como é que esses fatores se relacionam e assim por diante. Né? Então, esse caso aqui eu vou pular por causa do tempo. Tá? Aí eu ia mostrar o seguinte, que não se trata simplesmente de investir, por exemplo, em todo tipo de competência necessária para a empresa. Mas uma sabedoria gerencial fundamental é saber priorizar. Então, uma análise estratégica vai identificar para nós que competências são aquelas que merecem maior atenção da empresa, maior investimento e etc. Tá? Para ter o retorno desejado. E quando a gente fala de pessoas, né, é importante a gente distinguir 2 questões diretamente ligadas. Quando eu estou falando de pessoa, eu estou falando de uma mão de obra, né, de um recurso físico,
de uma ferramenta de trabalho, ou eu estou falando de algo que vai além disso e que a gente pode denominar de capital humano, né? Esse conceito de mão de obra já existia lá na construção da pirâmide de Quéops, né? Nas galeras, lá os remadores, aquela força física, né? A pessoa empresta, aluga, vende para a empresa a sua força física, né? A sua força de trabalho. O mercado de hoje, o mundo de hoje, requer um outro tipo de relação entre a empresa e os seus colaboradores, né? Onde é preciso aportar mais do que simplesmente mão de obra. E a gente, então, chega num nível que eu considero mais elevado dessa relação, que a gente denomina como capital humano. Então, capital humano não é a pessoa. Capital humano vem das pessoas. É o conjunto de conhecimentos e competências, né, que as pessoas aportam nos vários processos da empresa, como está mostrado aí. Então, cada colaborador, cada funcionário, ele é portador, né, de um potencial de geração de capital humano, né? E é isso que vai gerar mais valor para a empresa. E o que acontece é que, pelo nosso desconhecimento de como isso se dá, de como são essas relações, o que motiva, o que é mais importante, então existe um grande desperdício desse recurso extremamente valioso, né? É como se nas tubulações da empresa tivessem furos. Então está desperdiçando água, né? A matéria-prima está sumindo e ninguém está vendo. Então está acontecendo à luz do dia um desperdício grande desse recurso valioso e estamos todos deitados em berço esplêndido, né? Nos conformando com a suposta impossibilidade de tratar essas questões de uma maneira mais adequada, mais inteligente, digamos assim. Então, a nossa abordagem é de pessoas, trabalhadores, como fonte desse capital humano, que é um recurso importantíssimo. Bom, esse quarto caso, e agora eu vou acelerar ainda mais, né, Matheus? Depois nós vamos ter um tempo para pergunta, né? Ele foi desenvolvido numa multinacional de grande porte do setor eletrônico, mas especificamente na área de desenvolvimento de software. Aqui eu sei que tem algumas pessoas da área de TI, mas o desenvolvimento de software é um dos processos mais complexos que possa existir, né? Eu considero o desenvolvedor de software um artesão intelectual, porque é um processo único que a pessoa faz sozinho, de difícil gestão, né? Fiz que a área de engenharia de software seu exatamente desenvolver maneiras de gerenciar isso aí. Então, o problema visível era a opção que se tinha da baixa produtividade, né, e que essa baixa produtividade derivava também de altos níveis de presenteísmo. E então é isso, né? Esse era o problema. Aí a empresa tinha uma série de dados já levantados a respeito das competências, do desempenho de cada um dos desenvolvedores. Haviam categorias, desenvolvedor júnior, pleno e sênior, né? E tempos de desenvolvimento de software, enfim. Muitos dados que facilitaram o trabalho, né? E aí foram feitas várias análises, vários estudos, entre eles, um que eu acho muito interessante, é
na área de desenvolvimento dessas competências, onde se conseguiu identificar quais eram os fatores que mais impactavam na produtividade, ou seja, no desempenho daqueles funcionários, né? E que fatores, então, deveriam ser investidos. Né? Isso aqui também está quase no finalzinho. Né? As competências, quanto se precisaria investir em cada um desses níveis, qual seria o retorno, o faturamento projetado com esses novos níveis de competência e, com isso, chegar no retorno sobre investimento. Ou seja, fazendo uma análise com base nesses métodos de People Analytics, né, aí então a coisa é muito mais fácil, ok? Outro estudo que foi feito com métodos de People Analytics, já numa outra empresa, uma empresa de comunicação com aproximadamente, uma empresa de comunicação, aproximadamente 3.000 funcionários, que tinha um problema de altos níveis de absenteísmo. Então, novamente, foram levantados uma série de dados, esses dados estão aí nas planilhas, né? E aí foi se estudando a relação desses dados com diversos fatores e aspectos, por exemplo, questões de gênero, homem e mulher, o grau de instrução, o estado civil influencia alguma coisa? A questão de anos que o funcionário tinha na empresa, idade, né? E se chegou, então, a esse resultado, que a empresa desperdiçava 85 colaboradores todo mês devido a problemas de absenteísmo. E que esse absenteísmo ele tinha um custo direto de 3 milhões por ano, mas que o custo global, os custos indiretos gerados, eram 4 vezes maiores. Chegava a 12 milhões por ano. A empresa está perdendo 1 milhão por mês só com problemas de absenteísmo. Ok? E por último, bem rapidinho, né? Quando a gente se deparou então, com toda essa possibilidade que o People Analytics traz, foi assim como encontrar um oásis no deserto. Anos trabalhando com isso, anos procurando sensibilizar a importância do fator humano. Né? Então, quando a gente separou, foi, pô, nós estamos aqui com um diamante maravilhoso em mãos. Né? Quando nós fomos atrás de dados, de ver como que está, porque isso tudo é muito novo, gente. Tudo que eu estou falando é muito novo. Né? E é um trabalho feito principalmente pela Giovana, pesquisando, né, artigos, publicações de empresas, artigos acadêmicos, etc. Os resultados são realmente impressionantes. Né? Então, alguns dados aqui, por exemplo, né, que as empresas americanas têm investido 14 bilhões de dólares por ano em tecnologias para a gestão do capital humano e que 86% delas apontam o People Analítico como a prioridade para os próximos anos. Que as empresas que sustentam a tomada de decisão em dados, né, eles têm um aumento de 5 a 6% nos seus resultados. Isso é muita coisa. Né? Tem algumas empresas que trabalham aí com margens de 2, 3%. Né? Que olha a forma como está sendo referido, né? A revolução do People Analytics está ganhando velocidade a cada ano, né? E que o mercado global nessa área ele cresce a uma taxa de 15% e deverá continuar crescendo a 15% até 2020. Eu acho que é mais até. Né? Enfim, aí uma série de dados falando do aumento, né, no uso de um ano para o outro, tem aumento no uso de metodologias, isso é nos Estados Unidos, né, de mais de 120%. Né. Essa aqui é uma outra pesquisa, depois quem quiser essas informações mais detalhadas pode nos procurar. Né. Aqui são
é resultado de uma pesquisa com executivos em vários países do mundo, né, perguntando o que eles achavam do People Analytics, do uso do People Analytics. Então, aqui esses resultados somam as respostas. Eu acho muito importante ou importante. Então, tem casos aqui, por exemplo, na Holanda, 83%, Austrália, 86%, Estados Unidos, 79%. Né? E assim é que a coisa está acontecendo no mundo todo. Né? No Brasil, a coisa está só começando. A gente tem participado de alguns eventos e a gente tem constatado que mesmo grandes empresas desconhecem, ouvem falar, né? Estão começando a se abrir para essas possibilidades. E nós temos, então, a Integrare, né? É uma spin-off do Gaia. O que é uma spin-off? É uma empresa que se originou desse centro de pesquisa que nós estamos, né? Uma startup e que vem atuando de uma maneira muito competente nessa área. Né? E, apesar de tão pouco tempo, o Rafael vai falar mais da empresa, já tem uma rede colaborativa importante com instituições no Brasil e fora do Brasil. Pois, se o Rafael quiser, ele conta um pouquinho aí de tudo que ele tem conquistado, né, nesse bem pouco tempo. Ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, né, que nós estamos com uma janela de oportunidade imensa, tanto para os profissionais que atuam em gestão de recursos humanos, como as empresas que estão precisando desenvolver maneiras de superar todos esses desafios, todos os problemas atuais, com economicidade, né, gerar vantagens competitivas importantes. Então, tem aí um universo de possibilidades à nossa disposição. Tá? Então, a hora é agora. E vamos ver agora o Rafael contar para a gente um pouco mais da ferramenta, o Simula. Tá?